Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos e vamos falar um pouquinho, aproveitando hoje que é esse dia de Páscoa, vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa do Senhor. Então vamos compartilhando e vamos convidando as pessoas para estar junto conosco aí. Aí convida os amigos, convida as pessoas para participar. Nós vamos escutar uma musiquinha e daqui a pouquinho eu e o pastor Alexandre vamos conversar um pouquinho a respeito com vocês, ok? Vamos escutar uma musiquinha então. Vamos marcando as pessoas. Estamos entrando aí, pessoal, na nossa live. É mais um encontro hoje de Páscoa. Sou nosso assistente aí, né? Porta grande, né? Ok, pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos, para mais uma live aqui da Igreja Peniel. E nós queremos agradecer a Deus por estar com vocês, aqueles que já estão entrando, a nossa feliz Páscoa a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa e trouxe alguém que, aliás, trouxe não, já está sempre com a gente, mas uma pessoa que ama falar da Páscoa e ele arde no coração dele. Ele falou hoje para mim, pastor Alexandre, é um dos temas que eu mais gosto de explanar, é sobre a Páscoa. Então hoje nós vamos explanar sobre a Páscoa e vai ser um momento muito especial, uma live bem diferente. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração, vai ministrar ao teu coração
aquilo que já está pronto, né? Preparado para hoje. Eu sei que tem várias, como a gente sempre fala, graças a Deus, pastor, tem várias lives acontecendo no Brasil inteiro, né? Amém. Deus tem várias igrejas, um lado as pessoas não estão deixando de congregar e isso é bom. Então nós queremos já desde já agradecer a Deus e dirigir uma oração pedindo para que Ele venha nos abençoar, venha dar sabedoria do alto para que tudo que a gente vier falar aqui tenha um alvo certo, tenha um endereço certo e ela possa produzir aquilo que Deus está esperando, né? Que alcance corações, que edifique vidas, que console, que exorte, tudo aquilo que a palavra de Deus está programado para fazer hoje. Vamos orar a Deus? Amém. Deus eterno, nós queremos te agradecer por estar aqui uma vez mais, aqui neste templo, Senhor, aqui da Igreja Peniel, e queremos, Deus, te louvar, Pai, pelo Senhor nos dar a oportunidade de estar realizando essa transmissão através do Facebook. Pai, nosso muito obrigado. Eu sei que hoje nós vamos falar de um tema muito especial para a igreja, que é a Páscoa. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo direcione, Senhor, essa transmissão e que vidas que se conectarem e assistirem, Deus, tanto agora como posteriormente após a transmissão, elas sejam tocadas por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração. Queremos ser apenas agora um instrumento do Senhor para que essa palavra alcance vidas, alcance o endereço certo, corações precisando de ouvir uma palavra de edificação. Pai, assim pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém. Então, mais uma live, né? Ontem, sexta-feira, foi 2 lives atípicas, né? Sim, show de bola. Os jovens estão se superando, está tendo uma participação boa. Como alguns falaram, rapaz, os jovens da igreja de vocês estão... O pessoal está afiado, hein? Graças a Deus estão afiados, foi muito bom. Foi falado sobre a oração, né? Foi falar sobre a oração. Tema de sexta. E ontem os casais também foi muito bom, né? Show de bola. Meu Deus, os casais ontem foi ótimo. Os casais teve uma interação muito boa, pessoas até do Rio Grande do Sul, do Paraná, e foi muito bom e a gente glorificou a Deus por isso. Então, hoje a nossa live vai ser diferente. Hoje nós queremos falar sobre a Páscoa. Amém. E para isso, o pastor Cláudio está aqui. Nós queremos já desde já, né, pastor? Amém. Deixar contigo para a gente já começar essa nossa conversa, esse nosso debate. Ali o presbítero Marciano, se desejar, está aqui com a gente, Marciano. Quer sentar? Senta aqui do lado conosco. Vem bater papo junto. Puxa a cadeira. Aqui, bom, é isso aí. Tá, hoje na nossa, como é que hoje? Acho que vai ter que afastar um pouquinho, hein? Na nossa técnica, né? A técnica tá. O nosso técnico. Na nossa técnica está o Leonel, que está sempre ligado, sempre participa também com a gente. Deus abençoe, Marciano. Marciano hoje está completando seus 40 anos de idade, né? Tá um guri, tá um moço. Deus te abençoe, tá? Estamos muito felizes por você estar aqui. Então, já vou passar o pastor, né? Pra gente hoje bater um papo e realmente falar sobre a Páscoa. Bater um papinho a respeito da Páscoa, como a gente fala desde quando nós começamos esse estilo de live, a gente não quer, nós não somos dono da realidade, então nós queremos a participação de todos vocês. Às vezes acontece da gente falar alguma coisa que não condiga, vocês podem falar aí e dizer assim, ó, tá errado. E a dona verdade. Eu sei, porque eu acho que nós temos que lutar pela verdade, né? Então, assim como não sou dono de todo o conhecimento, nem da verdade, e eu posso me enganar. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, até esse dia eu estava falando a respeito do Salmo 119, e disse que eram 26 letras, e alguém me corrigiu, é 24. Daí eu disse, e na realidade no texto estava dizendo que era 24, eu li errado, mas isso é interessante, para ver que as pessoas estão prestando atenção, e isso é muito importante. Até, né, falando sobre, às vezes a gente se engana, né? Ontem o Paulo estava falando na live, né? Diana
e Sara. Isso. Teve uma troca. A confusão de mulheres, de esposas, né? Então, assim, o que eu queria conversar com vocês é em Êxodos 12, no versículo 11, só o finzinho do versículo. Na realidade, em Êxodos 12, ele fala para nós a respeito da Páscoa, como é que deve ser feito, como é que era para ser feito aquilo que aconteceu no que é a Páscoa na realidade. Ele ensina como é que deveria pegar o cordeiro, fazer depois da 10ª praga lá, né? Nós vamos discorrer um pouquinho a respeito disso, mas se vocês quiserem ler, leiam Êxodo 12 que fala tudo. Eu só vou ler a última parte do versículo 11, que diz assim: esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Aí se vocês quiserem saber o que é a Páscoa de Deus, vocês leem os 11 versículos completos, daí e ele está tudo explicadinho, bem direitinho. Então, assim, na realidade, nós temos hoje como Páscoa, é o Pessage, né? Na realidade, lá no judaico é o Pessage, que seria o passar por cima, é a festa da libertação. Isso que é considerado a festa da libertação, porque eles foram libertos por intermédio disso, né? A festa do Êxodo, né? Na realidade. Então, desde aquela época nós comemoramos a Páscoa, isso é interessante para o povo, para nós que somos cristãos, porque às vezes a gente acha que tem gente que gosta muito do Natal, que foi o nascimento de Cristo, mas eu acho que a maior representação para o povo cristão é a Páscoa. Porque foi a morte e a ressurreição de Cristo, que foi o que nos trouxe a salvação. Que nos trouxe a salvação. Então, assim, Jesus Cristo morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e aí no domingo, às 6 horas da manhã, as mulheres foram lá e ele já não estava mais, o túmulo estava vazio. E isso tudo acarreta dessa lá da 10ª praga, que às vezes a gente acha que o povo hoje não conhece a história. Então hoje eu quero contar um pouquinho dessa história para a gente saber. Houve as 9 pragas e a 10ª praga seria que todo o primogênito de cada família iria morrer, a não ser que fizesse isso que está escrito no Êxodo 12, que vocês vão ler, que é matar o cordeiro, assar o cordeiro, teria que assar o cordeiro inteiro. O sangue desse cordeiro não era para ser feito nada, era só para ser pego e ser passado nos umbrais da porta. Aí ele passaria nos umbrais da porta, e aonde o anjo da morte passasse e ali não tivesse aquele sangue, o anjo passaria direto, ou seja, o sangue do cordeiro libertaria o povo. E isso nada mais é do que uma sombra do que nós temos hoje, que é Cristo. Ali já estava apontando, né? Apontando para Cristo. Para Cristo, né? Exatamente. Então, assim, lá no Êxodo já estava apontando para Cristo. Cara, hoje lá em casa nós estávamos conversando. Tudo que é live agora eu estou me arrepiando, tá? O pentecostalismo está baixando, que legal. Então, assim, isso me emociona demais. Isso me emociona demais. Jesus Cristo é algo que... Então a gente vê que isso aconteceu há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. E aí às vezes a gente acha assim, Deus fez alguma coisa por mim hoje. Não, Deus fez o que Ele fez desde antes da fundação do mundo, que está escrito na palavra de Deus. E Ele mandou coisas que acontecessem para que a gente pudesse enxergar o que Cristo iria fazer por nós. E nós vemos isso na libertação do povo. O povo estava preso lá, 3 milhões de pessoas, e essas 3 milhões de pessoas foram libertas por intermédio daquilo, por intermédio do sacrifício do cordeiro, onde passou o sangue e foi morto todos os primogênitos. Por isso que hoje dos filhos do Egito, das pessoas que não tinham o sangue do cordeiro. Porque assim, se nós observar ali no Egito, né, não está escrito, mas poderia ter outras pessoas morando ali. E até assim, deixou bem claro, quem não tivesse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte ia passar, ia ferir o primogênito daquela criatura. E não só das pessoas, dos animais, de tudo que é primogênito iria morrer. Por isso que às vezes a gente não acessa. Por isso que quando todo o primeiro primogênito que nascia, eles matavam um cordeiro, de acordo com a possibilidade de cada um. Um matava o cordeiro, um matava um gado, um matava uma pomba-rola. Cada um matava de acordo com a condição financeira, mas tinha que matar um animal
todo primogênito que nascia tinha que matar o animal. Ia na igreja não, no templo, ia no templo, fazia a apresentação da criança, matava um animal para que o sangue fosse libertar aquela criança. Era o símbolo lá da Páscoa. Pastor, mais uma pergunta, né? Para os nossos irmãos que já estão acompanhando, mas sempre podem interagir, perguntar. Ali estava expressamente dito, embora as pessoas, de acordo com a sua classe social, quando ia fazer sacrifício, eles faziam como o pastor falou. Uns levavam pomba, outros levavam os animais de acordo com a sua condição financeira apresentável. Mas ali, especificamente nessa passagem, teria que ser um sangue do cordeiro, né? Isso, né, na passagem aqui de Atos, por isso que eu digo para vocês, leiam Êxodo 12, que fala lá, vão matar um cordeiro, e aí ele dá as especificações. Não pode ser cozido, tem que ser assado, tem que ser comido rapidamente, e o que sobrar é colocar, não é para ser guardado, é para ser queimado. Não é queimado? Eles queimavam. Isso, não pode ser consumido. E não ser consumido tudo. A gordura não podia ser comida também, tinha que ser queimada. E se eu não me engano, quando tu não tinha condição, outra família abraçava a causa, né? Isso é, por exemplo, assim. Falava de comunhão. Isso, comunhão. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, mas daí, por exemplo, o pastor Alexandre tinha. Aí o pastor Alexandre pegava a famílias de quem não tinha condição e trazia junto para comer o cordeiro. Por quê? O cordeiro que fosse morto, ele teria que ser consumido naquele dia. Tinha que ser consumido naquele dia. Isso aqui já abre um diálogo para nós entender que Páscoa tinha que haver comunhão. Isso, sempre houve a comunhão. E não é só para uma pessoa, é isso assim, não é para a gente matar o cordeiro e a gente ficar preso dentro de casa. Agora o preso dentro de casa voltou para o coronavírus aí. Mas nós temos que, as pessoas tinham que ficar dentro de casa, e se por acaso encontrasse uma família que não tinha condição financeira de ter um animal, um cordeiro, porque teria que ser cordeiro nesse dia, era para ser convidado. Então eles convidavam pessoas, então de repente numa casa lá tinha 4, 5 pessoas, eles passavam o umbral, 4, 5 famílias, eles passavam o sangue no umbral da porta e o cordeiro passava direto. Deixa eu falar pra vocês, isso era obrigação de convidar as pessoas? Ou... Não, é que assim, se tu conhecia a pessoa que não tinha, é isso que ele diz, se tu conhecer alguém que não tem condição, tu convide. Aí, mas por exemplo, que naquela época tinha famílias grandes também, né? Vamos dizer, de repente tinha um cara que tinha uma família de 10, 15 pessoas, o cordeiro para ele não tinha como ele dividir com outras pessoas. Isso, então a gente não sabe qual é, que é a situação de cada pessoa. Nós sabemos que hoje, a situação que nós vivemos hoje hoje nós, eu estou falando aqui do pessoal da Peniel, a situação que nós vivemos em acordo com o que eles vivem, nós somos ricos, nós somos riquíssimos. Eles tinham para comer. Então, assim, porque o povo era escravo, né? Escravo, isso, exatamente. Do Egito, ou seja, imagina, sendo escravo de um governo que eles fabricavam tijolos, né? Tipo, com a palha, com a argila, eles faziam trabalho escravo e ainda tinham que, alguns, né, cuidavam do animal. Tinha todo esse a ponto que quando eles saíram do Egito, eles saíram com os animais, com tudo que eles tinham. Então, mesmo eles sendo escravos, eles tinham posses. Então, mas alguns tinham mais posses e outros não tinham quase nada. Isso, exatamente, como vivemos hoje. Eu creio que, mesmo no meio daquele povo, como você falou, na questão de escravidão, tinha famílias privilegiadas. Sim. Assim, que tinha famílias... tinham liderança, né? Tinham destaque, tinham posse, e por esse motivo se sobressaíam na questão daquela sociedade, né? Que na realidade a riqueza naquela época era o cara ter muito gado, ter isso, ter terra, mas no caso não 3 milhões. 3 milhões aproximadamente de pessoas, entre que adultos e crianças e mulheres. A Bíblia conta geralmente pela cultura judaica só os homens. Mas imagina que hoje na Grande Florianópolis, eu creio que deve ter... Grande Florianópolis é 1,7, se não me engano. Então 1,7 milhão de pessoas, é muita gente. Imagine isso, né? O dobro disso aqui, né? De pessoas sendo lideradas, ou melhor, estando
em um regime escravo, Escravizado. escravo, e Deus faz uma ação extraordinária para libertar eles. E o interessante é que daí, eu acho legal que depois quando eles saem, que eles vão para o deserto, são 3 milhões de pessoas que são alimentadas por Deus no deserto. E aí, às vezes nós estamos preocupados com o que nós vamos comer amanhã. Entende? 3 mil pessoas no meio do deserto foram alimentadas por Deus. E durante 40 anos. 40 anos, Deus alimentando o povo. E ainda quando eles estavam enjoados do maná, o que Deus fazia? Deus mandava as cordonizes. E de novo nós vemos que ontem, nós estamos falando isso seguido, que nós vemos que era a ração por dia só. Por exemplo, se a pessoa pegasse 2 codornizes para, vou comer vou guardar uma para amanhã, chegava amanhã ela estava estragada. Tinha que ser só por dia. Então assim, Deus quer um relacionamento diário conosco. Então por isso que é interessante a gente conhecer um pouco da história, que às vezes a gente lê a Páscoa, daí a gente imagina só, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não, tem uma história por trás de tudo que acontece. E ali nós vemos no 12 que eles tinham que comer a carne, tinha que ser a carne de cordeiro acompanhada de pão ágil e ervas amadas. Então tinha que ser exatamente aquilo que ele foi. E à meia-noite passou o anjo da morte, como foi falado. Ele disse para o povo assim, e ele falou antes assim: no 14º dia do mês de Nissan vai passar o anjo da morte. E Deus relatou tudo o que iria acontecer naquele dia. Então naquele dia teria que fazer isso. E então assim, ele preparou o povo. E isso nós vemos hoje, nos dias de hoje também. Tem alguma coisa aqui? Eu ia falar, e vou aproveitar que o pastor Lloyd também comentou, é no versículo 4 desse capítulo que ele fala que se a família for pequena demais para comer o cordeiro inteiro, ela se reúne com outra família ou com os vizinhos mais próximos para conseguir comer, porque tinha que ser comido naquele dia. E o Paulo comentou: a Páscoa sempre foi sinal de comunhão, e essa passagem em Gênesis, em Êxodo no caso, nos ensina sobre o princípio. Foi dado passo a passo para que fosse feito conforme a vontade de Deus. Hoje em dia caímos muitas vezes por pensar que podemos agir de qualquer jeito, mesmo sabendo que existem princípios que não podem ser quebrados. Então assim, o que nós vemos ali? Nós vemos que Deus fez as 9 pragas, e na 10ª praga ele fez essa para as pessoas, para o faraó temer. O faraó temer, que foi a forma que o faraó abriu as portas para o povo ir embora. Porque Deus tinha endurecido o coração dele, a ponto que ele não estava cedendo, veio as pragas, e com essa... na realidade ele endureceu para que chegasse até a 10ª praga, para que isso apontasse para Cristo. Exatamente, porque senão... Então assim, tudo foi... tudo tem propósito. Então, isso que está acontecendo, por isso que eu digo sempre, tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, inclusive isso que nós estamos passando hoje. Foi bom até o pastor entrar, tudo a ver com a Páscoa. A gente até comenta, claro, muita gente reclamando disso, daquilo, tal coisa abre, tal coisa fecha, né? Sim. Mas se nós olharmos assim, a gente, de certa forma, vamos falar do povo cristão. Sim. A gente ora, Deus abençoa tal coisa, Deus faz isso, para aí. Mas não existe um propósito nisso, então vamos fazer assim, Deus, o nosso desejo é que seja feita a sua que abra aqui, mas seja feita a tua vontade. Amém. Mas a gente não fala isso. Parece que se esquecemos muitas das vezes. Hoje nós estamos num grupo dos pastores, e o grupo dos pastores estão batendo bastante contra a decisão do governo, porque o governo fechou a igreja até dia 31 de maio. Mas eu não vejo, aí tem alguns que estão vendo como perseguição religiosa. Não vejo perseguição religiosa. Então, se é perseguição religiosa, eles estão perseguindo academias, estão perseguindo shoppings, também não vejo estão perseguindo. Então não é perseguição religiosa. Eu acho que nós temos que ter cuidado. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ter cuidado um com o outro, né? Então, eu jamais posso negar a alguém que esteja passando necessidade a palavra de Deus para essa pessoa, mas eu não posso jamais colocá-la em risco. Então, vamos dizer, o Marciano liga para nós lá em casa, liga para mim e diz assim: pastor, eu estou precisando que tu venha aqui em casa, a gente precisa conversar e precisa orar. Eu vou sair da minha casa, vou lá na casa do Marciano, e nós vamos fazer oração, e vamos junto
buscar a Deus em espírito e em verdade, não se aproximando, tomando os cuidados normais. Agora, daí a eu trazer o pessoal para dentro da igreja e tendo a possibilidade de contaminar pessoas, cara, isso é uma falta de responsabilidade de pessoas que querem fazer isso. Viu? Já vamos passar para ti lá. Uma das coisas que aconteceu lá foi no Japão, né? E foi no Japão, Coreia. Teve uma na Coreia e teve uma na França. Tem mais de 1000 pessoas, quase 1000 pessoas, né? O pastor de lá foi negligente, muitas pessoas morreram decorrente disso, e aí ele teve que depois se reportar e pedir desculpas publicamente. Então, assim, Na Coreia o cara está sendo processado. irmão, só que assim, ó, vamos entender uma coisa. Tu precisa desse local para adorar a Deus. Amém. Pastores que possivelmente, eu tenho pessoas que estão entrando aqui agora, depois vamos citar, temos líderes que estão entrando, pastor, precisa de um tempo desse, é bom, mas precisa de um local desse para te dizer que tu vai adorar a Deus? Não, meus irmãos, nós somos a morada e templo do Espírito. Nós, numa conversa, Deus pode se manifestar. Quantas vezes lá na sua casa, na tua casa, a gente, né? Nós conversando, não sentimos a presença de Deus, nós se alegramos? Muito, né? Muito. Então, assim, claro que é bom um ambiente desse para nós expressar a nossa fé, falar do amor de Deus e também pregar para aqueles que não conhecem. Mas engana-se quem acha que isso é o que vai fazer a diferença, gente. Vai fazer a diferença é nós. Só antes de pegar aí, o problema é que as pessoas estão muito presas a um tempo, né? E na realidade, eu falei para eles assim, eu não vejo na nossa igreja, aqui na igreja Peniel, tem sido diferente, que antes nós tínhamos 3 reuniões semanais, hoje nós temos 7 reuniões semanais, nós estamos nos encontrando muito mais, e disse, cara, entre 100 e 200 visualizações durante a nossa conversa, então por dia. Então assim, antes a gente se reunia 30, 40 pessoas, mais pessoas, e está distribuindo, nós estamos distribuindo o evangelho para pessoas, como eu falei, a minha mãe não tem condição de ir numa igreja física. Hoje ela disse para mim esse dia, ela disse assim, eu não vejo hora de chegar 8 horas da noite para eu poder escutar da palavra de Deus. Então eu acho que isso é uma possibilidade que Deus deu para nós, de nós enxergarmos de uma outra forma, ou seja, não nós ficarmos fechados aqui nesse tempo, mas abrirmos. Só dar uma abertura, olha só, tanto isso que está falando, que a Lourdes de Oliveira, ela veio aqui, se eu não me engano, veio 1 ou 2 vezes. Ela está até comentando, ela colocou assim, eu creio muito nisso, que tudo na vida tem sim um propósito. Amém. Olha só que legal, olha quanta gente participando, o Gerson Guimarães, a pastora Dilce, a Estela, a Rufade, o Rafael Silva, o Valdeli, o presbítero Valdeli, o André Lucas, o Davis, Piagro, né, o Davis? Que bom estar aqui com a gente online. Gosto muito do trabalho desse rapaz. O camarada tem um canal muito bacana. Eu vejo muita gente usando versículos soltos da Bíblia para justificar ter culto, né? Distorcendo a palavra para, às vezes, justificar uma falta de, como vocês falaram, uma negligência, né? De acordo com a lei. E eu vejo aqui em Provérbios 22:3, o versículo fala assim: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. É isso. Então, é questão de sabedoria mesmo. A Bíblia sempre nos manda confiar em Deus, mas em vários momentos ela enfatiza a sabedoria. A gente não pode ser negligente, a gente não pode ser tolo, né? A Bíblia fala muito sobre tolice. A gente não pode ser tolo, a gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente sair na rua no meio desse surto, não por nós, sinceramente, o pai sempre fala, a gente não é se preocupar com a nossa vida, mas sim com as pessoas que a gente pode contaminar. Sim. Fazendo isso, entendeu? O perigo que a gente está sendo para a sociedade. O cara na Coreia do Sul, ele mandou alguns missionários para a China, dizendo que ele ia curar o coronavírus na China. Quando os missionários foram para a China, voltaram 1 semana depois, eles foram contaminados e contaminaram um monte de gente na Coreia do Sul por causa desse eu entendo evento. Assim, ó, no meu entendimento,
aí entra alguns críticos do Evangelho, só falando aí, Adeildo, Deus te abençoe, tá? Que bom tu estar com a gente. Mas uma coisa, os críticos de plantão, acho que vocês já viram muito isso no Facebook, né? Alguém falar assim, eu quero ver agora os pastores que falavam sobre cura, quero ver agora as pessoas. Gente, Jesus cura. Continua curando. Ele cura, não é? Ele cura a hora que ele quer. Ele cura coronavírus, qualquer coisa. Não existe E nada. outra, Não existe nada que Deus não possa curar. Entendeu? Ele cura. Mas pode falar você. Só que é assim, a Bíblia nos fala que a fé é fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Só que ele vai curar aquilo que você crê que ele vai curar. Mas Jesus continua o mesmo poder. Quem ele quer. Cura. O problema é que hoje a gente canaliza, infelizmente, o que nós vemos que, a respeito disso que está falando, que nós vemos que pessoas se autodenominaram curadoras em nome de Deus. Pastor, e outra coisa, vamos voltar lá, né? Em Êxodo. Vamos supor, veio o decreto, porque o próprio faraó, né, queria matar, e ele mesmo, por causa da boca dele, veio o decreto de Deus, mas já estava pronto, já estava escrito. Se o povo chegasse assim, Deus, sei lá, no meu entendimento, Senhor, não manda o anjo da morte. Mas peraí. Não sei se confiança, sim. Ei, Deus não manda. Não, gente, se Deus quer algo que aconteça sobre a terra e tudo existe um propósito, não é nós que vamos mudar. Sim, existe igual situações de Ezequias, que chorou para a parede, lá virou para a parede, chorou, Deus acrescentou mais 15 anos. Não, mas estou falando de uma forma coletiva. Gente, por isso que igreja não é o templo, igreja é nós. Mas até essa voltar atrás de Ezequias, eu acho muito interessante. Se Ezequias tivesse morrido, não teria Jesus Cristo. Já era cronometrado já aquele choro. Então assim, tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus, e é isso que nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que acreditar dessa forma. E o que eu vejo? Eu vejo pessoas hoje que estão reclamando que a igreja está fechada, mas se nós continuarmos pastoreando as pessoas que estão dentro dessa casa de oração, elas vão continuar dessa casa de oração. E aqui nessa igreja está acontecendo isso. Faz um mês que nós estamos parados, né? Faz um mês, eu acho, né? Faz um mês que nós estamos parados. Mas eu garanto para vocês, se vocês conversarem com qualquer um dos membros dessa casa de oração, eles estão sendo pastoreados pelos pastores, eles estão sendo cuidados pelos pastores. Sim. Entende? E é isso que nós temos que fazer. Então assim, mas nós não estamos nos reunindo. Cara, não estamos reunindo, mas estamos sendo pastoreados. Aqui um cuida de um cuida de outro. Exatamente. Um está cuidando de outro. Todos nós cuidamos a palavra. Mas senão não vou conseguir chegar. Mas só falar, o presbítero falou dele, nem que a gente vai mais hoje. Igreja somos nós, e em nossa casa. Amém. Nós sentimos a presença de Deus quando oramos ou quando abrimos a palavra. Isso aí. Isso eu acho interessante, é que às vezes a gente acha que a igreja é só aqui. A primeira instituição que Deus fez foi a família. Então assim, cara, tu está com falta de culto, faz culto na tua casa. Tu e tua mulher e teus filhos, faz um culto na tua casa. E vem participar das lives junto conosco, mas faça o culto. Aí o pastor falou uma coisa muito importante. Daí pensa assim, puxa, estou, claro, com saudade da comunhão. Da comunhão com os irmãos, mas parei. Eu estou com saudade de cultuar a Deus, gente. O pessoal não cultua em casa. Não faz assim, eu fui, né? Hoje eu estive no mato lá, vou falar assim pra depois ninguém me criticar. Os caras lá no mato, eu estava lá, eu estava glorificando Deus. Lá era o meu momento, lá onde você estiver, você invocar a presença dele, o Senhor está ali contigo, cara, sabe? Onde, claro, 2 ou 3, e eu não estava sozinho. Mas inclusive sozinho, que diz, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai. Até tu sozinho tu consegue te consagrar a Deus. Isso é interessante. Eu acho que os nossos momentos de consagração pessoal são sozinhos, né? Isso. Tu não vê assim, no teu momento, não sei, né? Eu acho que cada um de nós, e vocês que estão assistindo, coloque aí, gente, escreva aí uma experiência. O Senhor, em um momento assim, sozinho, parece assim, entendi que é maravilhoso. A presença, né? Eu já disse, as minhas melhores orações que eu fiz até hoje foi sem falar uma palavra, sabe? Às vezes eu deitado na cama, abraço o joelho e sinto-me no colo do Pai. Sabe? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha só, o Davis falou ontem no vídeo dele que ele fez sobre a Páscoa, hoje, eu assisti hoje, provavelmente fez ontem.
Ele colocou assim, gente, eu quero compartilhar que a hora que eu estava fazendo, eu senti a presença Amém. de Deus, eu chorei, eu me emocionei. Então, tem explicação, vamos lá. Então a Páscoa o que ela é para nós é a lembrança dessa libertação do povo. E aí o que nós trazemos para o nosso dia de hoje? Eu falei o que era a Páscoa lá. O que lembra nós hoje? Lembra que Deus fez conosco uma aliança infalível. Entende? Porque até então, todas as alianças que ele tinha feito foram quebradas, faliram. Ele fez aliança com Abraão, quebrou. Ele fez aliança com Noé, quebrou. Ele fez todas as alianças e quebraram. E aí, quando chegou na hora da aliança com o Cordeiro, essa não tem que quebrar, mesmo que nós corremos, mesmo que nós nos afastamos do quanto nós pudermos dessa aliança, nunca ela vai ser quebrada, porque foi derramado o sangue do Cordeiro Imaculado. Entende? É isso que nós temos que acreditar. E isso que é a Páscoa. E a Páscoa para nós não é necessariamente para o povo cristão, para nós que somos protestantes, nós cremos que a Páscoa não é hoje. A Páscoa é que Jesus deixou para nós a ceia. A ceia é a lembrança da Páscoa. Então não necessariamente a gente tem a Páscoa uma vez por ano, mas nós temos a Páscoa uma vez por mês na igreja. E na realidade não teria que ser isso, nós teríamos que ter a Páscoa todos os dias. Todos os dias na nossa casa nós lembrarmos da morte de Cristo, nós lembrarmos da morte do Cordeiro, o derramamento do Cordeiro e o derramamento do sangue do Cordeiro para curar, para passar nos umbrais do nosso coração e nós sermos libertos das coisas erradas. Sabe? Isso é Páscoa. Quando Jesus fala, quando ele ensina sobre a ceia, ele fala que após a refeição, né? Ele não fala uma vez por semana. Sim. Após a refeição. Então, o que dá a entender é que o ideal seria todos os dias, quando a gente termina de fazer a refeição juntos, a gente parasse e lembrasse. É óbvio que a gente não vai comer um pão e tomar um vinho todos os dias, não necessariamente, mas é a lembrança, né? Do sacrifício. O dele falou assim, ó, eu tenho acompanhado os meus familiares e vejo nessa pandemia a união das famílias unidas, todas sentadas à mesa e muitos deles fazendo suas orações, e isso é maravilhoso, a obra de Deus. Hoje a minha cunhada, né? A do meio, ela tem a Nani, a minha cunhada do meio e a caçula. Eu disse, Néia, faz uma oração hoje. Assim, Deus se manifestou naquela oração. Eu senti Deus, eu glorifiquei a Deus por isso. Isso é interessante, entende? Então, assim, que nós possamos não só lembrarmos uma vez por ano disso, essa aliança infalível, essa aliança imutável que Ele fez conosco. Então, assim, quando a gente for olhar para a Páscoa, em vez de nós olharmos como coelhinho, como ovinho de Páscoa, mas nós enxergarmos a Páscoa como a libertação do povo, e não só a libertação do povo, mas a morte do Cordeiro que nos trouxe a salvação. E isso me traz uma coisa tão maravilhosa dentro de mim, assim, por isso que eu disse uma alegria. Uma alegria, sabe? Dizer assim, já está quase falando aí, gente. Está quase lá. Cara, é que vocês não me conheceram, sabe? Vocês não me conheceram. Eu acho que a única pessoa que me conheceu foi a Dilson. E vocês não me conheceram o que eu era. Então, eu entendo muito aquela passagem que Paulo diz para nós: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e em mim superabundou a graça. Amém. Por isso que eu sou maravilhado com Cristo, eu sou maravilhado com a possibilidade de poder esse pesagem todos os dias, a passagem, todos os dias eu passo, todos os dias as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu tenho que me renovar dia após dia. Entende? Não é só eu me renovar uma vez por mês, uma vez por ano. Páscoa, uma vez por ano eu vou lembrar que Cristo morreu. Não é uma vez por mês quando eu venho aqui e faço a ceia. Não, todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu reconheço que eu sou pobre, miserável, cego e nu. Amém. Aleluia, glória a Deus. Isso é a Páscoa. Gente, muito obrigado. A gente está continuando ainda nessa. Estou feliz aí com a presença do Cássio, que está ainda assistindo a nossa live. A Lisa, né, do presbítero João. A Dilvânia Cabral Muniz. Um abração para o André, Dilvânia.
Deus abençoe vocês. A Grazi Golatti entrou também. A Grazi, boa. O Henrique também. Félix está sempre com a gente. Amém. Quem tá falou? O Tairan Campos. Tairan Campos, Deus te abençoe. Estou me recordando agora, estou ficando velho. É uma turma boa, que Deus abençoe, vocês estão participando. O Josias, Deus te abençoe. Josias Mireski, Deus abençoe, né, Josias? Gente, isso é maravilhoso a gente poder estar todos reunidos. Isso eu falei ontem, sabe, que às vezes nós fazíamos culto doméstico com 4 pessoas lá em casa. E hoje nós vemos diferente, hoje nós vemos que, cara, Hoje eu vi o vídeo de vocês lá no almoço, né? O louvor, a comunhão em família, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Tem coisa que tem preço e outra tem valor, né? Isso não tem preço, né? É extraordinário ver uma família unida e a gente olha, né? Eu vejo o Léo, pessoal engajado, né? A Cassi, a Josi, embora já está em outra família, né? Constituiu a sua própria família, mas ver a família, isso não tem preço, né? Verdade. Hoje eu tive a oportunidade, né? Ele está com a família dele, eu estava com a minha família. Fazia tempo que nós não nos reuníamos por causa disso, né? Daí hoje assim, cara, vamos fazer, vamos todo mundo não se aglomerar muito, mas vamos juntos, vamos comemorar essa Páscoa junto, né? E aproveitamos e comemoramos o aniversário da Dilce, que foi dia 18, que nós não tínhamos feito. Então nós trouxemos. Mas aí, peraí, já não gostei. Não, mas foi só os de casa. Então assim, essa união de família, depois depois que passar o coronavírus a gente vai fazer. Lembra de nós, hein? E já vai acumular com o da Cássia também. Tem o Aninha do Jonathan lá. Hoje eu. Hoje é tudo. Vamos fazer essa. A gente vai ter que fazer uma festona. Vamos fazer uma ceia. Não, é isso, cara. Eu acho que no primeiro dia, assim, abriu a igreja, vamos fazer o maior junta-prato que essa igreja já viu. Glória a Deus. Vamos fazer uma ceia de Cristo. Abrimos um mesão aqui, todo mundo comendo junto, e vai ser a ceia de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é a Páscoa, entende? A Páscoa é nós todos juntos reunidos, comendo e lembrando da libertação. Está também com nós aí o Mário Moura, lá de Assis Chateaubriand, um amigo nosso que era lá de Barracão, está lá em Assis, está fazendo um bom trabalho lá. Também o Oswaldão Pereira. Quem falou de ti, Oswaldo, foi o pastor Paulo lá de Luanda, amigo meu. Ele teve aqui esses dias, ele assim, puxa, nem vou comentar pro Oswaldão que eu tive aí. Oswaldão, Deus te abençoe, tá? Você e tua família, muito bom te ver aqui com a gente. A Kelly também está assistindo, né? Glória a Deus, Kelly. Eu já estava preocupado. Eu já não venho, sei lá, Deus abençoe, Kelly. Abençoe mesmo. Pastor, eu anotei que Páscoa, ela é vida, né? Sim. Se Jesus veio para trazer a vida, né? Ele é a vida, né? Então a Páscoa representa também a vida, representa a salvação, o Cordeiro lá nos umbrais, o pastor falou, se não tivesse acontecido o sangue nos umbrais, todo primogênito. Aí nós chegamos em João 6, né, que Mateus, Romanos, agora todos os livros da Bíblia, Romanos 6, que fala para nós que nós vivemos a morte de Cristo, morremos a morte de Cristo para viver a vida de Cristo. Olha aí. Vamos. Páscoa fala, né, de salvação, como a gente falou, de perdão, né? Meu Deus, é de reconciliação. Dá para ler o comentário da Joseline enquanto o pai procura? Veja. Ela falou assim, quanto tempo o nosso espírito passou sendo alimentado com as migalhas do nosso tempo. Hoje temos a linda oportunidade de alimentá-lo com as primícias. Essa pandemia está dando essa oportunidade de a gente botar a nossa relação com a família em dia, a nossa relação com Deus em dia. Na nossa casa, na minha casa, eu, a Nani, o Léo e a Nicole, antes da pandemia, o Leonardo ia para um lado, para o outro, trabalho, faculdade, sai com os amigos e tal, e a gente, nossas obrigações com a igreja e tal, o pessoal, eu dizia assim para a Nani, puxa,
nós estamos cuidando de pessoas, mas é a nossa casa, sabe? Eu acho que muitos pastores passam isso também. Infelizmente. Infelizmente. E hoje, puxa, eu vejo assim uma conexão, o Léo, nós brincamos, rimos um monte hoje, para vocês terem uma ideia, que lá em casa tá tão legal, que eles pegaram o Leonardo, eu já falei isso aqui, né, na quinta, né, não lembro o dia que eu falei, eles pegaram uma foto da Nani quando ela era mais jovem e colaram lá na geladeira, funcionário do mês. Disseram assim, ó pai, tu te ajeita aí, que senão tu vai ganhar o cartaz de pior funcionário do mês. Cara, é interessante demais. Olha que vamos ver o Romanos 6 aqui que eu tinha falado. Romanos 6 para nós assim, ó. Ou porventura ignorais, Romanos 6 a partir do 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados por sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, e assim nós também andássemos em novidade de vida, porque nós fomos unidos com ele semelhante na morte, certamente seremos também na semelhança com sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, porque o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado, não sejamos mais escravos dele, porquanto quem morreu foi justificado do pecado. Então assim, no momento que nós vivemos a vida de Cristo, morremos a morte de Cristo para ressurgirmos a ressurreição de Cristo, nós somos novas criaturas, entende? Isso é a Páscoa, e é isso que nós deveríamos lutar todos os dias. Deixando de ser, né, como falou, novas criaturas, porque somos agora hoje chamados de filhos. Filhos de Deus, isso. Glória a Deus. E todos quantos creram, Ele deu-lhes o poder, sabe? Nós temos o poder de ser chamado filho de Deus, glória, sabe? É privilégio forte, né? Privilégio grande, né? É poder, cara, sabe? Cara, eu acho isso maravilhoso, cara. Às vezes a gente não se atém a pequenas coisas. Está escrito o poder de ser chamado, sabe? Que às vezes assim, eu sou filho de Deus. Não, eu não sou filho de Deus. Ele me deu o poder de ser chamado filho de Deus. Cara, isso é estrondoso. Coisa boa, né? A gente olha assim na questão de paternidade, por exemplo. É tão bom você ouvir do seu pai, vem cá, filho. Né? É tão bom você, pai, você olhar para o seu filho e dizer, vem cá, filho. Né? Sabe? Vem cá, filho. Vem cá, você olhar para o seu pai e dizer, pai, vem cá com o filho, né? Vem cá, meu pai. E você olhar para o seu filho e dizer, vem cá com o teu pai, meu filho. Né? Sabe, o carinho, isso já Deus demonstrou para nós antes da fundação do mundo, como o pastor falou, Jesus se doando por nós. Jesus morreu uma morte de cruz que, como diz assim, a gente... eu acho que o senhor falou ali no sermão, né, da montanha, até citou que a morte dele, o que está escrito aqui não representa nem um pouco da totalidade do que ele passou por causa de nós, sabe? Às vezes não, muitas das vezes, nós quando somos contrariados, apenas uma contrariedade, a gente já se exalta, fica ofendido, fica bravo, fica irritado. Quando alguém, não sei se já aconteceu isso com você levar um tapa no rosto, isso te machuca o teu ego, o teu emocional, te deixa com muita raiva. Jesus, ele apanhou, ele foi a questão psicológica, a pressão psicológica em cima de Jesus Cristo, além do físico, foi terrível em cima dele, sabe? Toda uma pressão, o universo, né, conspirando, vamos dizer, mas era o propósito de Deus, né? E ele indo para a cruz como uma ovelha muda, e não falou nada. E nós nos achamos melhores, né? E às vezes nós nos achamos que às vezes eu estou lendo agora, eu estou estudando agora a escatologia, e aí ele fala a respeito de Pedro, que Pedro foi, às vezes nós achamos que nós conhecemos a Cristo e nós vamos tendo um crescimento, né? Um crescimento, vamos crescendo cada vez mais. Ao contrário, nós temos que descer. E nós vemos que Pedro, quando ele começou o ministério dele, ele era o cara, eu isso, eu aquilo, a ponto que quando ele diz assim, porque eu vou morrer, ele diz, não,
bem capaz, se eu estiver do teu lado, jamais tu vai morrer. E a gente vê que Pedro vai indo, e chega no último momento, quando ele está na fogueira, ele diz que eu não conheço esse cara, eu nem faço ideia quem é. Sabe? E aí daqui a pouco Cristo olha para ele, a passagem de Marcos mostra para nós, Cristo olha para ele, e eu imagino o olhar constrangido, sabe, que constrangiu ele, e a palavra diz que ele sai dali zero, entende? Chora amargamente. E aí depois nós vemos lá no capítulo 21 de João, quando ele diz assim, acabou, vamos pescar. Voltaram a pescar. Cara, acabou. Sabe, ele disse assim, eu não sou nada, tudo que eu passei acabou. E aí de repente na beira da fogueira de novo ele encontra com Cristo. E aí, cara, quando ele vê Cristo, quando ele vê Cristo, isso eu acho muito interessante. Ele está dentro do barco junto com 6 discípulos, são 7 discípulos pescando dentro do mar e não pescaram nada. E ele enxerga na beira da praia e ele não sabe que é Jesus, mas ele imagina qualquer coisa. A palavra diz que ele está nu e ele bota as roupas correndo, se cinge e se atira na água. O cara não quer, larga tudo de mão e vai para Cristo. E aí, assim, aí ele viu que caiu a ficha, sabe? Aí caiu a ficha. E assim, cara, nada mais vale. Aí Cristo pergunta para ele, Pedro, tu me ama? E aí as 3 perguntas, e aí na terceira vez ele diz assim, eu não sei de nada, tu sabe tudo. Isso é maravilhoso, cara. Aleluia. Isso é maravilhoso. O Paulo colocou aqui, falando sobre soberania, né, também. A gente tem facilidade em culpar o diabo por tudo que acontece, que vai contra o que pensamos, quando na verdade é Deus quem cria, desfaz, constrói ou destrói, baseado na sua lei e na sua vontade. O diabo às vezes usa coisas ditas boas, entre aspas, para ludibriar a nossa cabeça e nos desviar do foco. Então temos que ver a mão do Senhor em tudo, inclusive nas coisas que consideramos negativas. Eu vejo muito isso, assim, o que eu vejo como ação maligna, principalmente, né, a principal ação maligna que eu vejo nas nossas vidas é quando aquela duvidazinha que coloca, sabe? Eu vejo quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito aparece, Deus aparece, a voz de Deus ecoa dizendo, esse é meu filho. E ele sai, passa 40 dias no deserto, e quando o diabo chega ali nele, o que ele fala é, se tu é filho de Deus, essa é uma coisa que o Paulo mesmo gosta bastante de falar, ele coloca dúvida, ele coloca em questionamento uma coisa que Deus te afirmou. Então o que ele quer fazer? Ele quer colocar Deus como uma dúvida na tua cabeça, não como uma certeza. O que Deus te dá certeza, ele tenta te botar a dúvida. De resto, eu vejo realmente como ação de Deus, sabe? Eu não acho que, por exemplo, Jó, ele foi, aquilo tudo que aconteceu com ele foi ação maligna, e sim o crescimento pessoal para ele, entendeu? O que eu vejo é que ele tava fazendo Jó conhecer ele de verdade, entendeu? Porque Jó conhecia só de ouvir falar. Ele não tinha... Eu acho muito interessante a passagem de Jó, né? Que, cara, o Jó cara, é maravilhoso quando a gente vê que lá no início diz assim, existia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviado do mal. E daqui a pouco ele diz assim, ele diz para Satanás, viu o meu servo Jó? 2 vezes, cara, o cara é top. O cara faz tudo. Aí existe toda aquela coisa, chega lá no 42:5, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir. Quer dizer, aquele cara que era íntegro, reto, temente a Deus, só conhecia de ouvir. E lá no fim, ele conhece de andar junto. Meu Deus. Oh, glória. E esse é o desejo de Deus com a gente, né? Que a gente, igual muitas pessoas, só ouvem, né, falar de Cristo, participam de uma comunidade, de uma igreja, de uma comunhão igual essa, né, quando tem igrejas de templos, mas não conhecem a Deus. E aí, é igual, claro, tem gente que diz, isso aí é Deus castigando. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo propósitos eternos de Deus. Sim. Para a nação, para o mundo, no meu entendimento. Mas as pessoas, quando chega a situação de crise, alguns, meu Deus, agora eu preciso buscar Deus. Mas Deus conhece o coração do homem, porque ele é enganoso, e sabe que depois de passar essa pandemia, essa crise, a pessoa vai continuar no mesmo caminho. Não.
Na realidade, as pessoas buscam a Deus na dificuldade, né? As pessoas buscam a Deus na dificuldade. Enquanto se tu tiver Deus, não precisa buscar, tu já está com Ele. Entende? É isso? Então, assim, todos os problemas que eu tive na minha vida até hoje, todos os problemas, eu nunca desesperei. Eu sempre falo e digo para as pessoas, quando a pessoa está muito feliz e vem para mim assim, cara, está tudo certo na minha vida, eu digo assim, vai passar. Já volto. E aí está dando tudo errado na minha vida, vai passar. Amém. Tudo passa. Então não adianta nada a gente ficar super feliz em certos momentos e super triste em certos momentos. Eu acho muito interessante a passagem que Paulo diz para nós assim: vivo às vezes entristecido, sim, porém alegre. Eu estou com problemas e dificuldades, eu passo momentos difíceis na minha vida, mas na minha vida é uma eterna felicidade. Aprendi a viver contente. Exato, aprendi a passar fome, necessidade, em tudo eu estou satisfeito. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Algumas coisas, por exemplo, eu vejo que a gente conversou bastante hoje sobre, aliás, muitas das conversas têm sido em torno do que está acontecendo com o mundo e também no Brasil e nossa região. A parte financeira, né? O que eu digo financeira não, de trabalho, de negócio. Muitas pessoas estão aproveitando para ganharem, sim, mas outros são oportunistas, né? Oportunistas. Onde eu quero oportunistas, mas a minha linha de raciocínio. Tem pessoas que estão pegando essa pandemia, vamos falar, cristãos, né? Tipo, líderes, vamos falar assim porque ninguém me crucificar. Eles estão, vamos ser, né? Graças a Deus. Mas tem pastores, né? Vamos dizer assim, que estão aproveitando essa pandemia para se autopromoverem. Deus me usou para falar lá não sei aonde que ia acontecer isso, tal. E, enfim, entre outras coisas, querem ser o maior no reino. Jesus, quando estava com os discípulos, ele escutou um zum, e ele perguntou, o que vocês estão conversando ali atrás, que eu escutei? Não, nada, não, mas sabe o que é? É que a gente estava discutindo quem vai sentar do teu lado, do lado direito, do lado esquerdo, assim, nenhum nem outro. Vocês querem, quem quiser ser o maior, seja o menor, sirva o menor. Ou seja, agora, no meu entendimento, Páscoa também representa isso. No meu entendimento, nosso, né, entendimento, é a gente servir. Não, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma mesmo. É nós servir. E coisa boa é servir, né? Cara, é maravilhoso. É bom demais. Vai numa casa, por exemplo, numa casa, aqui, né? Aqui é a Igreja Peniel, é considerada a Igreja do Abraço e vai ser em nome de Jesus. Vai continuar, vai passar isso, mas nós vamos continuar. Só que as formas, talvez agora, nesse momento, o abraçar não seja fisicamente, mas eu dizer para ti assim, tudo bem? Como é que tu tá? Tem um tempo para conversar com você, sabe? Tem um tempo para dialogar, tem um tempo para se preocupar. E isso é servir. Que coisa boa é bom servir. A pessoa vem aqui e olha lá, o Wilson, nós aqui. Puxa, o pessoal aqui é muito legal. Tu vai na casa de alguém, já foi na casa de alguém e fosse mal atendido? Já foi isso? Acontece, mas Acontece! E tu tem vontade de voltar? Não, de forma alguma. Agora? Não, mas aí às vezes a gente está aqui na igreja, que aqui é a igreja do abraço. Eu quero, e eu vejo hoje, como nós estamos falando a respeito de líderes discutindo porque a igreja está fechada, nós não podemos fazer o nosso trabalho. Cara, eu quero saber uma coisa: tu mandou um bom dia para o teu membro? Sério, só isso. Entende? Esses dias eu mandei, de vez em quando, eu mando mensagem para alguns lá, tenha um bom dia. E eu mandei esses dias para um rapaz assim, um bom dia, que tu tenha um bom dia. Ele respondeu para mim assim, tu não sabe o quão bem tu me fez por esse bom dia. Que às vezes as pessoas estão interessadas não em pastorear, mas estão interessadas em ser bajulado, ou ter um status, isso ficar na frente de alguma coisa,
ou é líder de alguma coisa. Cara, eu lá de vez em quando eu mando, eu não gosto de mandar todo dia, porque daí se torna aquele cara chato, né? Ah, bom dia, na realidade. Então de vez em quando eu vou lá e mando para alguém, ó, que bacana, tu tem um dia maravilhoso. Então isso, faça isso. E não só os pastores, o presbítero, o diácono, não, entre nós. Assim, cara, tem um cara que tu gosta de falar e manda para ele dizer, cara, tem um bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia, eu estou orando por ti, entende? Vamos ter como o abraço que nós dávamos aqui, seja isso hoje por WhatsApp. Virtualmente que seja. Isso, por WhatsApp. E é legal isso. Nossa, cara, isso é maravilhoso. Isso é legal quando é lembrado, né? Sabe o que acontece, pastor? Aquele, no meu entendimento, né? Muitos líderes dizem assim, a ovelha gera ovelha, pastor não, o pastor também tem que ir atrás, né? Amém. Só que tem muitas pessoas que ficam esperando, sabe o que, Léo? Só da liderança te chamar, faz a tua parte, chama. Ou melhor, alguém te chamou hoje e disse, pastor, quero só te desejar uma Páscoa, dizer que, poxa, a tua barba ficou legal assim agora, sabe? Pastor, puxa, lembrei de ti, talvez... Muita gente não é porque fica na expectativa de esperar, né? Tem muito disso também. Então assim, sabe, a melhor coisa é nós surpreender. Quem fala sobre emprego, o legal no emprego é tu entregar mais do que o patrão espera, né? Sim. Isso é legal. É assim no reino de Cristo. Puxa, quarta-feira que vem, eu sei que o pastor Cláudio, mas é necessário a gente falar isso. Não é da assistência que a gente vive, a nossa profissão de fé é pregar a palavra do reino de Cristo, falar do amor dele, falar da salvação, de vida eterna. Mas é bom também levar um pão para comer. É igual chegar alguém com fome. Puxa, eu estou com fome, tá bom, eu vou orar aqui para ti. Se tu não tiver nada, igual os discípulos lá na Porta Formosa, né? Talvez eles não tinham nada mesmo ali. Olha, nós não temos nada aqui de ouro e prata, mas o que nós temos aqui com nós vamos te dar, levante e anda. Amém. Mas sabe, pessoas dizem, puxa, eu estou com fome. E aí tu vê que é uma pessoa realmente que está com fome, e assim, não, compra um pão, um salgado para mim, tu poderias pegar, tu tem dinheiro e comprar. Daí, isso que muita gente faz, vem cá meu filho, vou orar por você. Despede a pessoa vazia, não é assim que funciona. Nós temos que ter cuidado pelas pessoas, né? E principalmente a palavra de Deus para nós, pelos domésticos da fé. Então nós temos que ter um cuidado extremo, e isso nós já falamos aqui, vamos continuar falando. Qualquer pessoa, e eu mando isso de vez em quando, o pessoal tá passando, como é que tá? E eu me preocupo bastante com as pessoas aqui da igreja. De vez em quando eu pergunto, ô fulano, como é que tu tá de comida? Tô bem, tô legal. Então tá, entende? É lógico que a gente conhece as pessoas e sabe quem tem um problema, mais dificuldade financeira, e tem pessoas que a gente acha que não tem dificuldade financeira. Se essa pessoa não falar para nós nunca vamos poder ajudar. Verdade. Então assim, as pessoas que eu conheço que tem alguma impossibilidade de ganho hoje, eu vou lá e pergunto assim, aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo em ordem? Como é que tá a alimentação? Entende? Eu acho que isso. E se vocês souberem de alguém que está passando necessidade dentro da igreja, fale conosco, a gente vai dar um jeito, a gente vai correr atrás, a gente vai, alguma forma, não é só de, esses dias nós invertamos, né? Não é só de palavra que vive, a pessoa tem que comer também. Cristo fala lá que nós estávamos falando a respeito da tentação no deserto, né? Nem só de pão vive o homem, mas o homem precisa de pão para viver. Ele disse, nem só, né? Nem só, quer dizer que ele precisa de pão. Então, isso é o cuidado. Aí qual é que a ovelha é interessante para mim quando ela está dando o dízimo? Puxa. Aí no momento que ela está passando necessidade, assim, olha filho, sinto muito. Assim, já que abrimos aí, é bom falar porque nós somos a liderança aqui da igreja e não temos nem, graças a Deus, não temos rabo preso, essa é a palavra com ninguém. Muitas igrejas hoje, infelizmente, eles entenderam as instituições e esqueceram o papel da igreja. As entradas, vamos falar, os seus dízimos e ofertas que vocês contribuem, é justamente para ajudar esse tipo de pessoas,
para ajudar as pessoas. E claro, tem as obrigações com o tempo, sim, é necessário, porque tu não vai ficar aqui, a luz, tu vai apertar um botão e a luz vai vir sozinha, sem pagar, ou a água, ou os impostos. Tem também as obrigações, mas é essa parte que a gente está entendendo. E tem, infelizmente, pessoas que estão preocupadas com isso e esquecem de ajudar a igreja, as pessoas. Eu vejo até que, por exemplo, eu vejo ali no grupo ali que o pessoal está recordando também, o problema é o mesmo. O problema é que hoje nós temos megas igrejas que têm megas estruturas e megas pastores, né? Pastores e muitos pastores dentro da igreja. E tem que sustentar esses pastores, eu entendo a situação deles. Sim, só que, vamos lá, no momento que nós continuamos pastoreando, como eu falei aqui na igreja, nós continuamos pastoreando. Isso eu botei no grupo, assim, a nossa igreja tinha 3 cultos por semana, hoje nós temos 7, e nossos irmãos continuam os mesmos irmãos, e as contribuições continuam as mesmas contribuições, as pessoas continuam sendo os mesmos cristãos, nada mudou. A única coisa que nós estamos fazendo é não nos reunindo fisicamente, mas nós continuamos as mesmas pessoas. As dívidas continuam as mesmas, as obrigações continuam as mesmas e a hombridade continua a mesma. É o que eu estava falando com vocês ontem. Ou seja, eu preciso cumprir com o que eu tenho tratado, porque a palavra de Deus fala. Senão, qual é a nossa. A ninguém deveis nada a não ser amor. A gente só pode dever amor. Se um cristão está devendo, cara, isso não é coisa de cristão. Vai ter que acertar isso. Tem que acertar, é lógico que existe problemas, alguma coisa que acontece, alguém adoeceu. Mas agora, a primeira oportunidade. Nós temos que cumprir. Eu não posso jamais, por exemplo, chegar para o Marciano e dizer assim: Marciano, eu preciso de 100 reais emprestado. Aí o Marciano me empresta 100 reais e eu esqueço. Eu não posso. É o fim. Eu não posso. Eu não posso. Brincando um pouquinho, gente. Dois amigos disseram: amigo, eu sou teu amigo até o fim. Daí ele disse: tudo bem, então meu. Já aproveitando, tu me empresta 100 reais. Aí o outro olhou e disse: o fim. Acabou. Pastor Robson, Deus te abençoe, está com a gente. A Mariana também, do Maurizão. Deus te abençoe, tá, querido? Obrigado mesmo. Deus é bom. Teu feijão, né? Foi muito bem-vindo. E também pela tua semente. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Tem bastante gente aí participando. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que horas que é, Léo? Já é 8h35. É 8h35. Ok? Estamos chegando, né? Na nossa live. Nós passamos 5 minutos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Páscoa é ressurreição. Nosso Jesus não está. Esses dias eu até conversei com uma pessoa que ela é cética. Ela acredita em várias coisas, até inclusive falou que ela era um Deus, enfim. E conversei esses dias com uma outra pessoa e ele falou sobre a questão de acreditar em um Deus que não é o nosso Deus. Eu falei para ele: olha, eu não vou discutir contigo com relação à tua crença, mas eu quero falar para mim da minha crença. Eu creio em Jesus, porque eu falei para ele o exemplo da laranja, né? Jesus ou Deus, tu podes saber quem Ele é, mas eu sei, Jesus é isso, foi um profeta, fez tais obras, tudo bem, você ouviu falar, é igual você conhecer, mas você já experimentou Ele, é igual uma laranja, você pode olhar para ela, imaginar se ela é doce, se ela está ácida ou se ela é amarga, mas você só vai ter a certeza que é quando você provar ela. Assim é Deus. E outra coisa eu falei para essa pessoa: se você for lá em Israel, lá eu nunca fui lá ainda, mas eu quero ir. Nós vamos. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos, é um desejo nosso, não por questões místicas, né? Que a gente mistifica tudo, mas eu quero ir lá. Eu quero pisar na terra que o meu Senhor, o meu Salvador pisou. Eu quero isso. Eu quero tentar abrir o mar lá. Eu quero chegar lá no túmulo e está escrito. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Oh, glória. Ele ressuscitou. Jesus Cristo. Os ossos de Jesus Cristo não estão no túmulo dele. Jesus ressuscitou. E Ele habita hoje em nós. Ele habita em nós. Ele sim está
Ele, através do seu Espírito, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente veio para mudar a história da humanidade. Hoje eu sou grato pelo ato dele. Eu agradeço a ele todos os dias. Eu digo, Jesus... Eu não sou nem digno. Posso ler uma passagem aqui? Em Atos 13, a partir do 28, ele fala: "E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro e puseram-no num túmulo. Mas Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado pela Galileia e Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais." Amém. Nós vamos orar, então, agradecer. Páscoa é isso que nós falamos, ressurreição. Jesus não está morto, Ele ressuscitou, Ele não está numa cruz de madeira, Ele ressuscitou. Ele, como eu falei, o maior ato de amor do universo foi feito na cruz do Calvário. E nós somos gratos a Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer diferente, vamos fazer uma oração. Eu quero convidar o Léo para vir aqui com a gente, aqui em cima. A Nani, vem cá, Nani. Vem aqui também? Vem cá, Só para que às vezes, para terminar, concluir o que nós estávamos conversando, que às vezes eu vejo, nós falamos de Tomé, que Tomé é o pai da incredulidade, né? Nós vemos que Abraão é o pai da fé e falamos que Tomé não é da dúvida, né? É o que não acredita, né? E muitas vezes eu acho interessante quando ele faz a pergunta, e ele pergunta para Cristo assim: quando é que nós vamos ver o Pai? Daí eu acho que eu vejo Cristo e diz assim: cara, eu estou há 3 anos andando contigo e tu me faz essa pergunta, sabe? Eu imagino que fisicamente o Cristo entristeceu naquele momento. Podia falar mais. Pô, cara, 3 anos andando contigo e tu faz essa pergunta. E às vezes eu vejo nós dessa forma, que nós condenamos Tomé, nós condenamos Pedro por ter negado, e nós temos negado a Cristo todos os dias. Nós temos, muitas vezes a gente diz assim: que Deus, né, está dando tudo errado na minha vida. E ele olha para ti assim: cara, tu me faz essa pergunta? Ficamos preocupados. Preocupados? O que vai acontecer? Né? E ele diz para a gente não se preocupar. Né? Ele simplesmente diz para nós assim: vai, mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta e espera. Gente, nosso feliz Páscoa a Amém. todos vocês. Que o verdadeiro Espírito de Páscoa possa habitar em cada coração. Nosso muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês por estarem com a gente, esses irmãos que participaram dessa live que vai alcançar outras pessoas. Nosso muito obrigado pelo Léo, a Nani, enfim, o Marciano, o pastor Cláudio, todos nós que estamos aqui nesse propósito. Amanhã nós temos a nossa live, que vai ser uma bênção, né, pastor Cláudio? Amanhã vai ser Salmo 119. Salmo 119, e depois terça-feira o Sermão do Monte, quarta-feira no Louvor. Quarta-feira vai ter uma live diferente com o pessoal do Louvor, vai ser muito bom. Falando a respeito de louvor. Aí na quinta-feira vai ser encontro do bate-papo com os pastores, sexta-feira jovens, sábado casal. Okay. E na outra quarta-feira nós estamos já preparando para fazer, como é que é o nome do que eu falei aqui? Quarta-feira que vem? Vai ser sobre as redes sociais. Marketing digital. Nós vamos falar sobre marketing digital aqui na outra quarta-feira. Gente, Deus abençoe. Vamos orar, pastor Cláudio. Ora. Vamos para as Marciano. Vamos agradecer a Deus, amém, né? Que está de aniversário. Pode orar, já oramos pelo Deus. Nós queremos louvar Deus pela tua vida, Marciano. Obrigado a cada um, deu uns parabéns aí, que Deus abençoe. 40 anos de idade. Olha o sorriso desse ano. 40 anos de idade, hoje, esse ano foi o primeiro ano dele com seu filho, né? Jonathan, maravilhado. Presente realmente de Deus para a vida dele. Nós louvamos a Deus pela tua vida, tá, Marcelo? Agradecemos mesmo. Continua essa pessoa que tu é, com esse caráter. Às vezes tem que apertar, aperta. Às vezes ele quer pegar o facão. Não, ele não pega o facão. Solta olhando. Mas é uma pessoa de um coração incrível. Muito obrigado por estar com a gente. Nós louvamos a Deus pela tua vida.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor que vai confirmar a tua vida, a tua história. A gente só fala daquilo que a gente tem presenciado, mas quem tem confirmado os teus passos são Deus, tá? Vamos lá então. Oramos? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por esses momentos que aqui nós estivemos, por ter falado um pouco a respeito da Tua Palavra e conhecido um pouco mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter mandado o Teu Filho unigênito para aqui nesse mundo, para morrer na cruz do Calvário, para nos mostrar a tamanha salvação, e que nós possamos, assim como Tu fez, dar a vida por nós possamos dar a vida pelo nosso semelhante. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade todos os dias. Te pedimos hoje, Senhor, uma bênção especial por sobre a vida do Marciano, que está completando mais um ano de vida. Que Tu seja com ele, Senhor, todos os dias do decorrer desse ano. E que a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, seja sobre a vida dele. Que ele saiba conduzir a sua família nos Teus caminhos e andar neles todos os dias de sua vida. Faz dele, Senhor, um verdadeiro adorador, e não só dele, mas de todos os irmãos dessa casa de oração. Abençoa, Senhor, a liderança dessa casa, que nós tenhamos conhecimento cada vez maior para andar nos Teus caminhos e ensinar as pessoas que estão aqui, Senhor, a Te amar de verdade, ter-Te, Senhor, como razão de viver. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por Tu ter nos colocado nesta casa de oração. É o que Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo vai desligar. Gente, Deus abençoe. Vamos aguardar o Léo desligar. Até amanhã. Até amanhã. Às 20 horas. Deus abençoe.